Talvez você já tenha tentado de tudo. Talvez, noite após noite, você tenha fechado os olhos, respirado fundo e repetido palavras de força, de fé, de esperança. Afirmações que diziam que tudo iria mudar, que a abundância viria, que o medo iria embora. Mas, ao acordar, o que você sentia não era novo. Era o mesmo vazio de antes, o mesmo aperto no peito, a mesma dúvida silenciosa, a mesma sensação de que algo ainda não se encaixava. E então, surge a pergunta: por quê? Mesmo dizendo as palavras certas, nada parece acontecer. Bruce Lipton nos oferece uma resposta poderosa, e talvez dolorosa. Não é o que você diz que cria a realidade, é o que você vibra. A sua biologia não responde a palavras soltas. Ela responde ao ambiente interno em que você vive, dia após dia. Emoções repetidas, pensamentos não curados, crenças que operam no fundo, moldando a frequência que o seu corpo emite. E é essa frequência, não o som da sua voz, que o universo escuta. Existe uma armadilha sutil na prática das afirmações. É a ilusão de que apenas repetir algo mudará o que está enraizado. Mas o subconsciente é mais antigo, mais profundo, mais fiel às emoções do que às intenções conscientes. E quando há um conflito entre o que você afirma e o que sente, o corpo rejeita. A mente duvida. O campo não se move. É como ligar um rádio e dizer que quer ouvir música clássica, enquanto ele permanece sintonizado numa estação cheia de ruído, de interferência, de distorção. A música existe, a frequência existe, mas você não está em sintonia com ela. E por mais que deseje, o som que chega é o som daquilo que você ainda está vibrando. Neville Goddard, com sua sabedoria silenciosa, dizia: você manifesta aquilo que aceita como verdadeiro. Não o que você deseja, não o que você quer convencer, mas aquilo que, no íntimo, você acredita já ser. A consciência não cria por vontade, cria por aceitação vibracional. E é por isso que esta noite não será sobre repetir frases vazias. Não será sobre empilhar palavras bonitas, tentando manipular um universo que não responde a comandos. Será sobre sintonizar, sobre escolher um novo estado interno, sobre criar coerência entre sua mente, sua emoção e seu corpo. Porque é na coerência que a realidade se curva. Esta noite, você não vai apenas afirmar. Vai sentir. Vai respirar junto com o que deseja. Vai deixar que cada célula do seu corpo escute a frequência do que já está disponível. Porque quando a vibração muda, tudo muda. E o universo apenas responde. 1. O erro invisível de quem tenta afirmar com a boca, mas duvida com o corpo. 20 minutos de duração. Muitas vezes, você repete em voz baixa: sou próspero, sou amado, sou suficiente. E no fundo, uma parte de você sussurra o oposto. Um desconforto sutil se instala, uma resistência interna, uma sensação de que aquilo que você está dizendo não é verdade. Essa é a dissonância vibracional, o conflito silencioso entre a boca que afirma e o corpo que nega. É nesse ponto que as afirmações deixam de ser sementes e viram ecos vazios. O corpo não é só um recipiente de carne e osso, ele é memória viva. Ele guarda em cada célula a história de tudo o que foi sentido. Rejeições que doeram, frustrações engolidas, medos herdados. E principalmente à noite, quando a mente racional começa a relaxar, o subconsciente assume o comando. É ali que mora o verdadeiro programa. É ali que o corpo, sem esforço, reproduz a vibração daquilo que acredita ser real. E se essa vibração for de escassez, de abandono, de insegurança, é isso que será transmitido ao campo, mesmo quando a boca repete o oposto. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente não entende o que você quer. Ele entende o que você repete com emoção. E se a emoção dominante for medo, dúvida, culpa, nenhuma afirmação terá força para mudar a frequência. O desejo até existe, mas o corpo vibra o hábito emocional antigo. A mente quer abundância, mas o corpo sente carência. A mente quer amor, mas o coração pulsa autoproteção. A mente quer liberdade, mas o sistema nervoso vive em alerta. Antes de tentar afirmar o novo, é preciso reconhecer o que ainda está desalinhado. Não com julgamento, mas com honestidade vibracional.
Porque toda tentativa de plantar uma nova crença sobre um solo emocional endurecido acaba sendo rejeitada. Não é que a afirmação não funcione, é que ela ainda não encontra espaço para florescer. A mente consciente é apenas a superfície, mas a vibração nasce do subsolo, da raiz, do que você sente quando está em silêncio. Talvez o que você precisa esta noite não seja repetir mais, mas escutar mais. Sentir onde o corpo resiste, onde o coração se fecha, onde ainda existe dor. Porque só quando você olha para isso com presença, a frequência começa a mudar. E quando a frequência muda, a afirmação deixa de ser frase. Ela vira verdade. Ela vira campo. Ela vira realidade. 2. O segredo biológico por trás das afirmações noturnas, o que Bruce Lipton explica e quase ninguém aplica. 20 minutos de duração. Há um momento sagrado entre o dia e a noite. Um instante em que os pensamentos começam a desacelerar, o corpo se entrega ao descanso e o cérebro muda de frequência. É ali, nesse intervalo sutil entre a vigília e o sono, que as portas do subconsciente se entreabrem. E é exatamente nesse instante que muitos falham, por não compreenderem que o que está em jogo não é o que se diz, mas como se sente enquanto se diz. Bruce Lipton explica que, durante esse estado, quando o cérebro opera em ondas θ, a mente consciente enfraquece e o subconsciente se torna mais receptivo. Nesse espaço interno, que é quase um portal, as crenças podem ser ressignificadas, mas não pela lógica, pela vibração, pela emoção, pela repetição sensorial do novo estado desejado. Não se trata de convencer, trata-se de semear. A epigenética já provou. O ambiente interno molda sua biologia. Emoções sustentadas e pensamentos recorrentes não apenas alteram sua energia, eles alteram a forma como seus genes se expressam. O corpo começa a responder ao ambiente interno que você cria com sua vibração constante. E é por isso que as afirmações funcionam apenas quando acompanhadas de emoção coerente. Repetir sem sentir é como tentar aquecer uma casa acendendo fósforos em dia de tempestade. É preciso criar um campo, e esse campo começa com o que você está disposto a sentir. Ao afirmar, não pense apenas nas palavras, sinta-as. Toque o que elas representam. Traga para o corpo a sensação. Traga para os olhos uma imagem. Traga para o coração uma memória simbólica. Visualizar não é ver imagens perfeitas. É evocar estados. É ancorar sensações. É tornar o invisível real, dentro de você. E, acima de tudo, é preciso entender. O universo não responde a frases. Ele responde a frequências. Ele responde à coerência entre o que sua mente pensa, seu corpo sente e sua alma sustenta. À noite, quando o mundo desacelera, você tem a chance de ajustar essa sintonia, de dissolver o ruído, de alinhar seus campos e de transformar a sua vibração em um sinal claro que o universo, inevitavelmente, espelhará de volta. 3. Por que a maioria das pessoas falha ao tentar mudar sua vibração antes de dormir? 20 minutos de duração. Há uma esperança silenciosa que acompanha quem se deita à noite com a intenção de mudar. É um desejo genuíno de criar algo novo, de transformar a vida a partir do invisível. Mas essa esperança, muitas vezes, se transforma em frustração, porque a vibração não muda por expectativa. Ela muda por permanência, por coerência e por rendição. Mudar a vibração não é apertar um botão, não é repetir frases como se fossem comandos mágicos. É um processo mais íntimo, mais sutil, mais honesto. Muitas pessoas falham porque carregam, mesmo sem perceber, uma ansiedade que sabota o próprio campo energético. Querem resultados rápidos, provas imediatas. E assim, sem saber, vibram carência enquanto afirmam abundância. Vibram medo enquanto dizem ter fé. Há também um vício emocional que poucos enxergam, o vício na frustração. A mente, condicionada ao sofrimento, busca inconscientemente repetir aquilo que lhe é familiar. Mesmo quando afirma coisas positivas, existe uma parte que espera que nada mude, que tudo continue igual. E como o universo responde ao que se vibra e não ao que se quer, o velho padrão se repete. E quanto mais se repete, mais difícil parece sair dele.
Outro ponto sutil está na intenção oculta. Muitas vezes, usamos afirmações como uma fuga, como um disfarce, como uma forma de evitar sentir o que está mal resolvido. Queremos colar uma nova frase por cima da dor sem digerir a dor. Queremos dizer, sou o suficiente, sem ter acolhido o medo de não ser. Queremos dizer, confio na vida, sem ter olhado de frente para todas as vezes em que sentimos que a vida nos faltou. E assim, criamos um ciclo. Afirmamos, não vemos resultado. Duvidamos, e ao duvidar, reforçamos o padrão antigo. E quanto mais reforçamos, mais nos afastamos do campo onde a verdadeira transformação acontece. A mente consciente se cansa, o corpo se fecha, e o coração, que é o verdadeiro ponto de excesso vibracional, permanece em silêncio. Por isso, mudar a vibração antes de dormir não é sobre fazer mais, é sobre sentir diferente, é sobre soltar o controle, soltar a pressa, soltar a necessidade de provar algo para o universo e começar a vibrar a certeza de que você já é, mesmo quando tudo ainda parece não ser. Porque é essa vibração silenciosa, coerente, presente, que abre caminho para que o universo, enfim, comece a responder. 4. Ritual noturno para alinhar emoção, corpo e mente antes de dormir. 20 minutos de duração. Quando a noite cai, não é apenas o corpo que busca repouso, é a alma que pede silêncio. É o coração que anseia por um espaço onde possa finalmente ser ouvido. E é nesse momento, nesse intervalo entre o mundo externo e o interno, que um novo campo pode ser criado. Um campo onde emoção, corpo e mente deixam de competir e começam a dançar em harmonia. Tudo começa muito antes de deitar a cabeça no travesseiro. O ritual precisa começar com um desacelerar, silenciar os estímulos, reduzir a luz, acalmar os ruídos. Não é um luxo, é uma preparação biológica. O sistema nervoso simpático, responsável por manter você alerta o dia inteiro, precisa ceder espaço ao sistema parasimpático, que permite o descanso e a regeneração. Quando o corpo relaxa, o campo se abre. Depois, é hora de voltar-se para dentro. Um escaneamento sutil, feito com a respiração. Respirar de forma lenta, consciente, sentindo cada parte do corpo. Onde há tensão, onde há resistência, onde o corpo ainda guarda o peso do dia. Com cada expiração, soltar. Soltar o controle. Soltar o medo. Soltar as pequenas defesas que impedem a vibração de circular livremente. E então, com o campo mais aberto, as afirmações podem finalmente ganhar espaço para florescer. Mas não se trata de repetir listas intermináveis de frases. Trata-se de escolher poucas palavras. Palavras que toquem algo real dentro de você. E pronunciá-las em voz baixa, como se estivesse falando com o próprio coração. Como se estivesse reafirmando uma verdade esquecida. Dizer e sentir. Sentir e permanecer. A visualização vem como o último sopro antes do sono. Não visualize a coisa, o objeto, o resultado. Visualize o estado. Visualize a paz, a leveza, a liberdade, a sensação de segurança. Traga imagens que evoquem o sentimento de já estar lá. Não como um desejo futuro, mas como um estado presente. Veja-se sorrindo. Veja-se respirando aliviado. Veja-se inteiro. Porque o subconsciente não distingue realidade de imaginação. Ele apenas responde ao que você sente com verdade. E por fim, permita-se adormecer nesse campo. Deixe que o corpo absorva, que o coração pulse a nova frequência, que a mente repouse na confiança. Porque a noite não é apenas repouso físico, é solo fértil, é campo magnético sendo impresso com o que você vibrar. E o que você vibrar agora é o que o universo começará a espelhar ao amanhecer. 5. A metáfora do solo fértil. Sua mente noturna é a terra. Sua vibração, a semente. 20 minutos de duração. Imagine uma terra escura, silenciosa e úmida, aparentemente vazia. Mas ali, no invisível, uma semente repousa. E não é o que ela diz que a faz florescer. É o que ela carrega dentro. É o que ela vibra em silêncio. Assim também é você à noite. Seu subconsciente é o solo, e sua vibração, não suas palavras, é o que define o que vai brotar.
Afirmações não são ordens que o universo obedece. São espelhos. Espelhos daquilo que você já começou a reconhecer como verdade dentro de si. Não importa quantas vezes você diga, eu confio, se seu corpo ainda vibra medo. Não importa quantas vezes você diga, sou próspero, se sua mente ainda espera por escassez. O universo não se curva ao que você diz. Ele apenas responde ao que você sustenta. Bruce Lipton afirma que é o estado emocional, e não a intenção consciente, que ativa sua biologia. Quando você dorme repetindo afirmações sem sentimento, é como lançar sementes sobre cimento. Nada brota, nada penetra, nada transforma. Mas quando você adormece com uma vibração coerente, sentindo que aquilo que deseja já é real, mesmo que ainda invisível, então sim, algo muda. Não do lado de fora, mas no seu campo. E é esse campo silencioso que, noite após noite, começa a reescrever sua realidade. A noite pode ser alquimia, ou pode ser repetição, pode ser um momento sagrado de reprogramação, ou apenas mais um ciclo automático de reforço do velho padrão. Tudo depende do que você permite que ecoe dentro de você antes de fechar os olhos. Você não precisa convencer o universo. Não precisa exigir, nem mendigar. Precisa apenas vibrar como quem já é, como quem já possui, como quem já está onde deseja estar. Porque o universo não precisa de provas, precisa de coerência. Ele não precisa de esforço, precisa de sintonia. E talvez essa seja a grande verdade. Você não manifesta o que pede, você manifesta o que planta. E a vibração que você escolhe antes de dormir é a semente mais poderosa que você pode lançar ao campo da vida. Conclusão: você não muda o universo com vontade, você muda com coerência. 20 minutos de duração. A maioria das pessoas tenta convencer o universo com palavras, mas o universo não entende linguagem falada. Ele responde à vibração, e a vibração nasce da coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você é no silêncio. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente é um gravador. Ele não escolhe o que manter, ele apenas repete o que foi impresso. E se você não regravar com consciência, seguirá vivendo sob o comando de emoções antigas, de crenças que já não te pertencem, de padrões herdados que já não fazem sentido. Nada muda por desejo, tudo muda por reprogramação vibracional. Neville Goddard complementa com uma verdade tão simples quanto profunda. Permaneça no fim. O universo responde à permanência da sua consciência, não ao desejo flutuante da sua mente agitada. Isso significa que você não precisa se esforçar para convencer. Precisa apenas permanecer, sentir, sustentar. Mesmo que o mundo à sua volta ainda não tenha mudado. Mesmo que os olhos físicos não vejam resultado imediato. O campo já sentiu e está respondendo. Afirmações não são frases mágicas, são portais, são lembretes, são declarações vibracionais daquilo que você decide ser. E quanto mais profundamente você acredita, não com a mente, mas com o corpo, com o coração, mais rapidamente a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Porque o universo não obedece ordens, ele espelha frequências. Então, talvez esta noite não precise ser mais uma noite tentando criar uma nova realidade. Talvez esta noite seja o início de um novo modo de habitar o agora, um novo modo de adormecer, não tentando, mas sendo, não pedindo, mas reconhecendo. Reconhecendo que a vibração já está aí, que o estado desejado já existe, que a semente já foi plantada, e quando você dorme assim, o universo desperta.